Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e bem-vindos a mais uma review de Watchmen. Hoje a gente tá aqui pra falar do 7º episódio dessa primeira temporada. Antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio. Eu tenho certeza que muita gente vai ter muito o que dizer sobre o que aconteceu no episódio de hoje. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona as notificações pra receber as notificações, claro, de todas as nossas reviews. Além de Watchmen, atualmente estamos fazendo review por episódio de His Dark Materials, também da HBO e de The Mandalorian, a série original do Disney+. E nos segue nas redes sociais, a gente tem página e grupo no Facebook e perfil pessoal e do canal no Insta e no Twitter. E eu acho que a gente já pode deixar meio que avisado o pessoal também que nossa finale vai ser ao vivo. Ao vivo. Como a gente sempre faz todas as finales, essa aqui vai ser ao vivo também, vamos fazer uma live, então se você conseguir assistir o episódio e vir com a gente, melhor ainda. Eu só quero dizer o seguinte pro desgraçado Desgraçado na melhor maneira possível, na melhor maneira tá? possível, mas teve alguém nos comentários, eu não lembro o nome agora, me desculpa, depois a gente vai poder corrigir a situação e conversar mais adiante durante a semana, mas alguém cravou essa ideia. Eu não sei se a pessoa leu isso no Reddit ou se leu em algum outro lugar e trouxe essa teoria pros comentários dizendo que o marido da Angela é o Dr. Manhattan, e eu respondi pra pessoa, mas por quê? Qual é o sentido pra trama isso? E ele disse, pra ter uma boa reviravolta e chocar os espectadores. Eu pensei, não, mas isso não faz sentido. Eles explicaram tudo hoje, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Agora faz sentido porque a Angela Abar era a protagonista dessa série. Sim, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Só que assim, eu vou começar com, acho que a única coisa negativa que eu vou dizer sobre esse episódio. Tá, vai. Eu não vi nada. Esperava que a série não fosse ser sobre Manhattan. Ah, tá, não. É só isso. Não é nenhuma coisa negativa de tipo, isso faz a série ser ruim, ou isso é alguma coisa ruim da série. Isso é só uma coisa pessoal minha. Eu esperava que eles não se apegassem tanto aos primeiros personagens de Watchmen. O Adrian Veidt foi uma adição engraçada. A Laurie foi uma adição amarga pra gente ver sobre o que eles estavam acontecendo. Tá. Eu só não queria que, tipo, o endgame da série fosse o Manhattan. Sim. Foi, tudo bem, foi feito de um jeito legal, foi feito de um jeito muito, muito legal, muito surpreendente. Ninguém, exceto essa pessoa nos comentários, viu isso acontecer. É verdade. Sabe? Então foi interessante. É só um porém meu, pessoal, do que eu esperava da série. Eu não acho que seja um problema, porque não adianta tu tá num mundo onde Deus existe e as pessoas sabem que ele existe, as pessoas viram ele e ele decidiu ignorar todo mundo. Então, simplesmente ele deixar de existir, ou melhor, a gente ignorar esse universo com ele, eu acho que seria quase um descrédito pra toda essa ideia, pra todas as discussões que tu pode tratar a partir disso. Porque o mundo seguiu em frente e ele tava tentando seguir em frente e ele não consegue porque todo mundo tenta seguir em frente, ninguém nunca consegue seguir com a sua vida, todo mundo tem que ser jogado de novo na bagunça que foi. E é interessante como durante todo esse episódio a gente viu o efeito do Dr. Manhattan no Vietnã, a forma como eles odiavam e idolatravam ele ao mesmo tempo. Então é bem o que diz o nome do episódio, and religious kind of awe. And almost religious awe. An almost religious kind of awe. Isso aí. Que faz bastante sentido porque realmente é quase uma coisa religiosa, né? E é interessante porque vão semeando-se todas essas pistas. Desde o segundo episódio estava dizendo que porra é essa de acidente que ele teve, que o marido dela teve, que eles não explicam muito. Toda vez que eles falam sobre como é que eles se conheceram, ela desconversa. E a gente achava que é porque isso é da personalidade dela. Porque ela é uma pessoa muito fechada. Só que a gente achava estranho, porque por causa daquilo que a gente falou nos episódios atrás, quando a gente falou que a gente não achava a Angela um personagem interessante. Por quê? Porque tudo bem ela ser fechada com os outros, com a Laurie, com o Judd, com todos esses, mas a gente saber o que tá acontecendo. Sim. A gente, como telespectador, tem que ter a porta aberta pra gente poder se apegar a esse personagem. Claro. E foi uma coisa que a Laurie, por exemplo, deixou a porta dela escancarada. Exatamente. Sabe? E a Angela sempre tava ali às 7 chaves. Porque ela tinha esse super segredo que não era pra gente saber. Exatamente. E eu acho que é justamente por isso que nesse episódio virou completamente a chave em relação a ela também. Porque no momento que a gente tem ela lembrando a memória e a menina perguntando pra ela como é que você se sentiu em relação quando você teve essas memórias, eu sinto muita dor. Ela diz assim, e aí dá aquele close nela e a gente vê,
eu sinto muita dor também. Então, naquele momento ali pra mim, assim, ok, eu tô vendo essa personagem agora. E aí, a partir dali, eu acho que... Hã? Pra mim ainda não. Não achou? Eu gostei. Eu achei que esse episódio foi o episódio que começou a desenvolver ela melhor e começou a botar as cartas dela na mesa. E a partir daí, eu acho que ela se tornou uma personagem melhor do que aquilo que a gente não tava conseguindo se identificar com ela nos outros episódios. Pra mim, esse episódio fez essa ponte que tava precisando. Pra mim, ela só fez a mesma coisa o episódio inteiro. Não, tudo que ela não queria acho. fazer o episódio inteiro, ela não tentou sentar ali e entender o que estava acontecendo com ela e trabalhar com aquilo que estava acontecendo com ela, que era justamente o que a Lady True falou no discurso dela sobre por que nostalgia não funcionou. Porque as pessoas se recusam a seguir em frente, porque seguindo em frente, elas não têm nenhum motivo pra não ter um futuro brilhante. E o que eu vi a Angela nesse episódio foi: quero falar com meu avô, quero falar com meu avô, quero falar com meu avô, tá, quero mas falar com meu avô. Analisando... Saí de lá, quis falar com meu avô, Sim, quero ir embora. Só que essa análise superficial do que ela fez, mas internamente o que ela tava passando e com todos os flashbacks que ela teve, pra mim, espectador, isso fez sentido agora. Eu consegui fazer a ligação com ela porque eu entendi de onde ela tava vindo e pra onde ela tava querendo ir. Eu entendi ela também, mas não, igual tudo bem, eu não senti nenhuma conexão com ela. Eu senti conexão com ela criança. Não, mas é que aí que tá. Eu tô não dizendo senti assim, ó, conexão com ela deixou de internalizar, as emoções dela estão internalizadas e eu começo a entender a personagem como ela era, porque eu não tava conseguindo entender ela antes, porque eles não abriam ela antes. Eles abriram ela pela primeira vez agora. Então, tipo, agora eu consegui ver essa personagem, qual é o propósito dela e eu consegui me ligar com ela. Eu acho só porque o que ela fez ou não fez no episódio, eu acho que não vem ao caso, porque, tipo, claro que vem era ao necessário caso. Porque ela precisava, a gente precisava ver esses flashbacks dela pra gente conseguir fazer as ligações e a gente ter essa história no final. Eu entendo isso, só que não me pareceu que ela estava sendo influenciada de qualquer forma por ter essas memórias voltando pra ela dessa maneira. Influenciada. Mas é isso que é o desenvolvimento de personagem, não é ela continuar igual, passando por essas situações extremamente tocantes e dolorosas. Pra mim não parecia que ela tava sentindo dor. Pra mim parecia porque tava internalizando, ela internaliza tudo isso desde ela internaliza isso, ela não mostra isso pra gente. A atriz internaliza isso. Essa é a questão. A atuação da Regina King é toda na questão assim de ela passou por tudo isso, ela se fudeu a vida inteira e ela não mostra pra ninguém como ela se sente. Só que pela boa atuação dela, que dessa vez eu achei que foi uma boa atuação, eu consegui ver o que ela tava tentando segurar e como é que ela conseguiu segurar um segredo tão grande como, por exemplo, de ter o John como marido. E aí, pro espectador era o problema que eu tava vendo as outras vezes, porque tu desenvolver um personagem, ele precisa ficar claro pro espectador o que tá acontecendo. E nas outros episódios e foi o episódio que eu reclamei, que eu disse que eu não sentia uma ligação com ela, era isso que eu tava faltando. Eu tava faltando algo que me ligasse com ela. E aí, nesse episódio, eu acho que eles conseguiram fazer. E pra mesmo... mim, não. E aí é que eu digo, ela internaliza, ela fez uma atuação toda sutil e internalizada. É por isso que eu gostei tanto desse personagem nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente chega nesse final, então, que tipo, eu acho que foi muito... Ele já tinha dito que as dicas estavam sendo deixadas. Eu vou precisar tentar achar essas dicas agora pra tentar ver onde é que tava essa porra desse Manhattan esse tempo todo. Mas foram alguns momentos bem inesperados. Eu realmente não tava esperando que isso acontecesse. Justamente porque, o que eu não entendi? O que pra mim foi o único furo que talvez me deixou achando que talvez não era o Cal no fim. Porque o Cal vai lá e tenta... visitar a Angela. Naquele momento a True já sabe e ela quer impedir que a 7ª Cavalaria pegue o Manhattan e faça o que ele vai fazer. Então por que não deixou o Cal entrar e ficar lá? Que mantivesse o Cal ali. Eu acho que ela não quer que a Cavalaria se torne o Dr. Manhattan. Mas pra Cavalaria se tornar o Dr. Manhattan, eles precisam do Dr. Manhattan. E proteger o Dr. Manhattan... Não, mas isso não é o furo. O furo vai ser se a gente na próxima episódio eles não explicarem porque isso aconteceu. Mas até o momento é pra só, mim, tipo, enquanto, dentro da história é só porque a gente não tem informação. Eles deixaram ela ir correndo pra lá pra revelar que ele realmente era e a Cavalaria já tava lá. E eles deixaram tudo extremamente vulnerável. E eles nem queriam que ela saísse de lá. Então, a True queria que isso acontecesse? É bem possível que ela queria. Porque se ela deixou tudo isso acontecer, ela provavelmente, talvez até queira que eles, de alguma forma, consigam... Ou que ela revele ele à força, ou que, no fim das contas, eles consigam derrotar ele para ele mesmo. Então, talvez salvar a humanidade é neutralizar o Manhattan. Porque é bem possível.
Porque com aquele globo e todas as cabines, todo mundo pedindo coisas a ele e ele cagando, talvez pra ela salvar a humanidade é livrar a humanidade de um falso Deus. Sim, possivelmente também. É uma boa possibilidade, porque eliminar essa ideia de que ele não é... Tirar a ideia, porque justamente o próprio nome do episódio novamente fala como se fosse um tipo de devoção religiosa. Então, tipo, como a gente sabe, isso não funciona porque as pessoas pedem essas coisas absurdas, porque as pessoas ficam extremamente dependentes e ninguém faz nada pra tentar mudar. E esse é o grande problema da religião sempre. As pessoas ficam dependendo, não, mas no fim da vida eu vou ter uma recompensa nos céus, então eu não preciso fazer nada pra evoluir aqui nessa terra. Eu posso continuar sendo merda e pedir desculpa depois. Então eu acho que talvez eliminar essa ideia. E é um tipo de coisa que o Alan Moore trabalha muito com os personagens dele. Porque ele escreve muitos personagens divinos. Ele escreveu o Miracle Man, ele escreveu o Dr. Manhattan, ele escreveu outros personagens do mesmo estilo. E todos eles são sempre indiferentes, né, em relação à humanidade, apesar da humanidade ficar lá sempre babando, enchendo o saco e pedindo coisas pra eles. Pedindo que eles interfiram, que eles resolvam os problemas deles. Então, no momento que a primeira vez que o Manhattan se tirou do jogo e o White resolveu o problema, o Manhattan se sentiu agradecido pelo White ter resolvido o problema, sem ele precisar interferir. Então, ele disse assim, então tá, eu vou embora daqui mesmo. Agora, por que ele voltou é outras questões que a gente vai ter que ver mais adiante, mas eu acho que essa discussão é realmente essa, tipo, talvez seja uma boa ideia a gente se livrar dele. E tem também a parte da True ser vietnamita. E tem um ódio mortal por ele, né? Exatamente, tem essa parte também, porque a gente descobriu que a filha dela é, na verdade, a mãe dela. E que os sonhos que ela tem, de que ela tá caminhando e que ela tá queimando, são as memórias dela sendo devolvidas pra ela pouco a pouco durante a noite. Então ela deve ter sofrido na mão dos americanos, na mão do Manhattan, e o que pode fazer com que a True tenha algum sentimento de vingança para com ele também. E além disso, ela não querer que o John Kim se torne um Dr. Manhattan e esse poder caia na mão do supremacista branco. Essa parte mais importante, Só que a grande questão, eu acho que o John Kim não pensa é o quanto o Dr. Manhattan não se importa com nada que é da Terra, entende? Eu não sei como é que ele acha que ele, como Dr. Manhattan, vai ser de alguma forma diferente e vai querer corrigir os erros. É porque é o orgulho da pessoa que diz que é muito difícil ser um homem branco nos Estados Unidos. Exatamente. É a pessoa que se acha superior. Seria engraçado se as pessoas não falassem isso sério. Sabe? Tipo... Seria engraçado se as pessoas não falassem isso com sério, se não tivesse muitas pessoas que achassem isso realmente, sabe? Que achassem que justiça social é, de alguma forma, um jeito de punir quem tá por cima. E que nós precisamos restabelecer o equilíbrio. O equilíbrio. Sensacional. Sabe? Tipo, e outra coisa que eu notei é que o Kim mentiu pro Looking Glass. No episódio anterior. Porque pelo que ele disse pro Looking Glass, ele tinha dito que depois da Noite Branca, ele tinha assumido a cavalaria pra impedir que isso acontecesse. Sim. E a mulher do Jill diz outra coisa diferente. Ele diz que o Kim teve um dedo na Noite Branca pra colocar as máscaras nos policiais e todo mundo ter mascarado e ninguém sabia quem eram os bonzinhos e quem eram os ruins. Que era o que a gente meio que tava entendendo que, tipo, foi que a Noite Branca de alguma forma tava ligada com essa necessidade deles de estabelecer os vigilantes mascarados. Exatamente, e de isso catapultar o John Kim na presidência. Exatamente. Até ele decidir que ser presidente não era suficiente. E essa parte da revelação que a Laura descobrindo foi um dos melhores momentos, que foi eclipsado por esse final do episódio, obviamente, mas foi um dos momentos mais... what the fuck dessa temporada, junto com antes desse momento maravilhoso do Manhattan. Foi. Mas, e ela conversando com a filha da puta da mulher do Judd e ela apertando os botões não funcionando, aquilo foi tão realista. E ela tinha um alçapão de vilão, cara. Aquilo foi o ápice do farsesco. Que esse episódio teve tanto de farsesco com o julgamento do White. O White tá ficando totalmente em segundo plano, assim. Eu achei que ia ter alguma explicação a mais pelo que o Lindelof tinha dito. Não explicou bosta nenhuma ainda, só teve aquele julgamento patético dele lá. Que talvez fosse plano dele também pra tentar sair de lá. Eu acho que ele tá querendo voltar mesmo pra Terra pra tentar resolver essas picas todas. Se é que ele já não chegou. Saco cheio. Eu acho que ele tá entediado, ele não quer resolver pica nenhuma. Ele deve ter chegado. Ele já deve ter chegado naquela nave. Porque uma coisa que a gente tem, uma coisa que a gente ouve e vê, pelo menos a True falar, é que ela já desenvolveu naves
que com micromotor de fusão, alguma coisa do tipo assim. Então ela já estabeleceu a sementinha de dizer, eu tenho uma nave e essa nave vai poder buscar o Veidt, e provavelmente foi isso que chegou na Terra naquele momento, porque a gente está trabalhando em linhas paralelas diferentes de tempo, então é bem possível que ele tenha chegado ali de alguma forma. Eles estão juntos, talvez, para eliminar Deus de uma vez. Porque ele tenta fazer isso quando o Manhattan ataca ele a primeira vez no Watchmen original, quando ele usa aquela máquina pra desintegrar o Manhattan, e ele falha miseravelmente, e o Manhattan dá uma surra nele, porque o Manhattan tava... Ele meio que conseguiu bloquear, usando tachyons, a visão do Manhattan para o que ia acontecer naquele momento. Então, o Manhattan meio que, tipo, sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas ele não sabia o que era, ele não conseguia dizer o que era naquele momento, porque tinha alguma coisa bloqueando a visão dele. E ele quase foi morto naquele momento, mas ele conseguiu virar. Então talvez tenha alguma coisa a ver com isso também. Talvez. E o Looking Glass aparentemente não está morto. O Looking Glass aparentemente não está morto. Foi a nossa teoria do último vídeo que a gente fez. Aqueles seus comentários. Porque no fim foi aquilo que a Maria falou. Né? Vai que ele tá preparado, né, dentro da casa dele. E ele é muito mais resourceful. Tem muito mais recursos do que eu imaginava também. Pra conseguir parar todos eles ali. Foi sensacional. Foi sensacional, agora vamos ver o que ele vai... Se ele vai ter alguma participação. Eu fiquei esperando ele aparecer e eu não também apareceu. Fiquei esperando ele aparecer. Detalhe. Mas talvez ele roubou uma máscara. Ele roubou uma máscara? Então ele é o talvez Rorschach ele vai agora. salvar... Ai, meu Deus, ele é o Rorschach agora. Talvez ele vai salvar a Laurie no próximo episódio. Talvez ele vai salvar a Laurie. Talvez ele vai frustrar as tentativas deles de prender o Dr. Manhattan, que eu não sei como é que eles pretendem prender o Dr. Manhattan agora que a Angela soltou ele. E interessante ele como Cal, eu entenderia eles conseguirem prender ele, mas ele como Manhattan... E interessante que o novo símbolo do Ciclope, né, aquele olho, parece muito com o olho da Lula, enrolado pelo olho do pelo negocinho do Manhattan, que a gente vê depois ela tirando a marteladas da cabeça do John. Num dos momentos. Mas enfim, foi pra mim foi o episódio mais chocante até o momento. Muito louco. Tá cada vez melhor, é incrível como essa série... É foda. Os caras... Daquele começo, narrando como é que o Manhattan ganhou a Guerra do Vietnã, até as memórias da Angela se misturando entre as dela e as do vô dela. E uma coisa que a gente não falou, que era aquele elefante, o que aquele elefante estava fazendo ali. Pra mim é que é o fato da memória, né? Tipo, o elefante tem boa memória. Talvez estava filtrando a memória dela. Eu acho que sim. Sabe? Não sei. Não sei se como ela disse, uma memória de Alice. Então, tipo, passa ali por dentro. O que me faz pensar novamente, cadê o Will? O Will sumiu novamente. Uma outra coisa interessante também é ver como toda vez que parecia que ela tava feliz e com alguém que ia amar ela era sempre abandonada, involuntariamente. Né? Com a avó dela tendo ataque do coração, com os pais dela explodindo e todo esse trauma que ela foi criando até ela formar a Sister Night como sendo... A total... Aquele negócio que tu falou de... Como é que é? De trauma genético. Dela... Da constante círculo de violência da família dela. Dos bisavós dela, do que aconteceu com a avó dela, com a avó dela, com os pais dela, com ela. Todos eles passam por um momento de extrema violência em Tulsa. Não, em Nova York foi do avô dela, foi em Tulsa e em Nova York. Sim. E com o massacre em Tulsa, com o que aconteceu com ele ele sendo enforcado pelos policiais, com os pais dela sendo explodidos com a Noite Branca. E assim vai o ciclo de violência da família dela. Traumatizando a genética dela. Exatamente. E a gente fez isso refletido também na mãe da Lady True e de como isso também tá influenciando, porque ela disse que ela quer ter o pai dela e a mãe dela junto. Ela não fala do pai dela, que é interessante isso, também. Vai ter. Provavelmente ela não fez ele ainda. Aí vai que ou o pai dela é o Adrian Veidt. Ou o pai dela é o comediante também. Sempre tem essa possibilidade também. Que alguém chutou nos comentários? Não, que tem que chutou nos comentários, mas é porque tem aquela cena do que eu falei, inclusive, que tem que a pessoa falou, pode ser que ela seja filha do comediante, ela seja mãe do comediante, uma coisa assim, ela seja a mulher que o comediante matou, porque tem uma mulher que o comediante mata lá no Vietnã, alguém comentou isso mesmo. Mas não teria como ela ter... Não porque a mãe dela tava viva, né? Sim, não teria como ela ter
tirado as memórias da mãe dela e clonado a mãe dela. Não teria como. Mas sempre é uma possibilidade, vai saber. Mas sim, ela é extremamente inteligente, então é bem possível que agora... Porque agora a gente pode chutar que tá tudo amarrado, porque já tá o Manhattan lá, tá todo mundo lá, então é bem possível que tenha alguma coisa assim. Mas foi muito bom. E eu achei muito bom também a forma como eles tratam a ideia do John, ser o marido dela, porque... no momento que a Lady True fala, e aí eu fiquei, não pode ser, e ela vai, e a Landy ela só vai aceitando. Porque uma coisa que eu não entendi muito bem, eu não entendi se aquelas orações estavam indo pro Manhattan mesmo, ou ela só tava armazenando elas ali pra saber o que as pessoas estavam querendo e pensando. Talvez, porque ela sabia que o Manhattan não tava ali. Mas voltando pra True ser filha do Veidt, faz muito sentido várias coisas. Se conecta com a nossa ideia de que ela vai salvar ele, ou que ela está em processo de salvar ele, porque ela diz daqui a pouco ele vai estar aqui. A admiração que ela tem por ele, ela ter comprado as empresas dele, e ela ter uma estátua dele no escritório dele como ele está agora. Sim. Tanto que a Laurie vai lá e pergunta, nossa, por que ele tá tão velho? Sabe, tipo... Mas é estranho, porque, tipo, ele não... A não ser que ele tenha feito de alguma forma... Através de clone ela, ou algum outro tipo de forma, porque... Enfim, vamos ter que ver pra ver como é que é isso aí, porque tá faltando as pecinhas pra gente encaixar e fazer isso funcionar. E no final a gente tem aquela cena, então, dela puxando o símbolo do Manhattan da cabeça dele. Depois de matar o marido, eu achei que ela tava eu quase pensei assim, imagina se ela errou e não. É mentira, mentira. Nada disso é verdade e ela matou ele. E aí começa a tocar Life on Mars, que é a música do trailer que quando mostrou o Manhattan e quando aconteceu tudo, então... Do Life on Mars do David Bowie. Fez todo sentido ali, fechou tudo com chave de ouro. Como sempre, trilha sonora maravilhosa. Excelente episódio, maravilhoso, tá demais essa série, eu tô gostando demais. Eu não pensei que ia ficar tão empolgado. É uma droga, porque esse tipo de série começa a ficar melhor quando tá acabando, daí acaba no ápice e a gente fica mais triste ainda. Acaba no ápice, mas a gente fica feliz pelo menos que acabou bem, né? Não vai ser uma porcaria que nem Mandaloriano tá ficando agora. Muito polêmica esse teu comentário. As pessoas vão dar dislike agora só por causa disso. As pessoas que ouviram até o final. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do 7º episódio da primeira temporada de Watchmen, nova série da HBO. Como sempre, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar as notificações. Além de reviews de Watchmen, atualmente também estamos fazendo reviews por episódio de His Dark Materials, também da HBO, e The Mandalorian, a série original da Disney+. E nos sigam nas redes sociais, nós temos página e grupo fechado no Facebook, nós temos perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter, e se você quiser também pode ser nosso apoiador por a partir de R$1 por mês no apoia.se/canal SideQuest, tá bom, gente? Até a próxima!